Fala galera, Cláudio na área, se derrubar é pênalti, você está no canal Futebol da Alemanha e no vídeo de hoje eu trago para você a história de três grandes goleiros, seja da Alemanha, seja do Brasil. E você é muito bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo deste canal. Já aproveita e se inscreve no canal caso você não seja inscrito ou inscrita e também deixe o seu like. Vamos lá! Os três maiores goleiros da história desses dois países, uma vez que eu sou brazuca, moro fora do Brasil, escolhi esse tema para o vídeo de hoje. Do lado dos alemães, eu escolhi o primeiro goleiro campeão pela Alemanha, quando a Alemanha foi campeã do mundo em 1954, que ninguém na Alemanha esperava. Por quê? A Alemanha foi fazer a final da Copa do Mundo contra a Hungria, que dizem que tinha um time muito bom. Eu gosto de futebol, mas eu não sou muito ligado ao futebol das antigas. De qualquer forma, eu apurei as informações e um goleiro chamado Toni Turek, ele simplesmente não só foi o primeiro goleiro campeão alemão, como ele teve aquele desempenho que fez o fiel da balança. Ou seja, as defesas que ele fez em relação ao ataque monumental da Hungria fizeram com que a Alemanha se sagrasse pela primeira vez campeã mundial. E o principal radialista daquele tempo disse que a partir daquele momento o goleiro Toni Turek, que na verdade o nome de nascença dele é Anton Turek, era considerado o deus do futebol. E o segundo goleiro mais famoso, mais importante da história da Alemanha se chama Sepp Maier. Ele jogou nada mais, nada menos também do que no Bayern de Munique, que naquele tempo o Bayern de Munique não era a potência no futebol alemão que é hoje em dia. O Bayern de Munique começou a sua hegemonia, se não me engano, por volta do ano de 1989. Foi mais ou menos nessa época. E esse goleiro, o Sepp Maier, ele foi campeão nada mais, nada menos do que 13 vezes durante um período em que o Bayern de Munique não era muito campeão. Aliás, dos 8 títulos que ele conquistou pelo Bayern de Munique, é uma parte da história da supremacia do Bayern de Munique em relação às outras equipes. Então, eu coloco esse segundo goleiro, Sepp Maier, como um dos principais goleiros da posição pelo lado da Alemanha. E não menos importante, você com certeza deve lembrar dele, o Oliver Kahn. Esse goleiro, ele foi o goleiro da Alemanha na final da Copa do Mundo entre Brasil e Alemanha, em que o Ronaldo fez os 2 gols, inclusive numa das falhas do Oliver Kahn, foi ali que o Brasil abriu o placar e também começou a ter um pouco mais de tranquilidade para impor o seu ritmo de jogo. O Oliver Kahn, que é visto pelos alemães como um exemplo da raça, porque ele defende com unhas e dentes e muitas vezes ele fez isso de maneira real, ou seja, ele caía para dentro mesmo dos atacantes ou até dos jogadores do seu time que não tinham desempenho de acordo com o que ele achava que deveria ser dado. Então o Oliver Kahn eu coloco como um dos principais goleiros, no caso na terceira colocação. Você conhecia algum desses goleiros alemães? Escreve aqui nos comentários, e se faltou algum goleiro, qual você acha que eu poderia e deveria ter mencionado? Agora, vamos falar do Brasil. O primeiro goleiro que eu vou falar do Brasil é o Castilho. O Castilho jogou 4 Copas do Mundo pelo Brasil e dentro do Campeonato Brasileiro, na verdade, ele era o goleiro referência do Fluminense. O Castilho participou de 4 Copas do Mundo e em 2 delas ele foi campeão. E coincidentemente, quando o Brasil foi campeão, ele não era o titular, ele era o reserva. Mas, até por uma ironia da situação que teve a carreira dele, eu coloco o Castilho como o terceiro melhor goleiro brazuca. Na segunda colocação, eu coloco o Taffarel. Sai que é tua, Taffarel!
Tafarel que foi extremamente importante na conquista do Campeonato Mundial em 1994 nos Estados Unidos. E depois ele viria a ser vice-campeão em 98. E o primeiro goleiro que eu coloco pelo lado do Brasil é o nosso último campeão, que é o goleiro chamado Marcão. O Marcão que jogou pelo Palmeiras a carreira toda, foram mais de 500 partidas, e ele foi o goleiro que foi campeão pela última vez vestindo a camisa do Brasil, justamente contra a Alemanha. O Brasil ganhou por 2-0. E aí, você acha que qual goleiro deveria ter ficado na posição de um desses três brasileiros? Escreve aqui embaixo nos comentários e também fala para mim qual é o time do seu coração e de que cidade você está vendo o canal. Um abraço para você, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!